qual é que é o problema desse equívoco? Bem, as fronteiras nestas Guianas, portanto, destas várias Guianas, as fronteiras foram geralmente estabelecidas entre cada uma destas Guianas por rios, como o rio Essequibo. Portanto, agora, nem sempre as potências europeias... Só que os rios abundavam, não é? Havia muito rio. Sim, e às vezes não se percebia onde é que era o rio, que é outra história também curiosa desta região. Mas nem sempre as potências europeias e depois os Estados americanos independentes que sucederam a estas potências europeias, nem sempre concordaram quais rios... onde é que ficavam os rios? Quer dizer, também havia esta coisa estranha. Por exemplo, a Holanda e a Espanha, portanto, estas Guianas, Essequibo, Demerara, Berbice e a Guiana Espanhola, que depois vem fazer parte da Venezuela, a fronteira nunca ficou clara, a Holanda e a Espanha nunca definiram bem qual era a fronteira entre as colónias holandesas e a Guiana Espanhola. E depois de 1800... Mas isso quando? Ok. No século XVIII. Certo. Desde o século XVII. Quer dizer, aliás, isso tem uma razão de ser também no facto da Espanha inicialmente nem sequer aceitar que os holandeses tivessem direito a estar nas Américas, porque a Espanha reivindicava todos aqueles territórios e, portanto, não ia, obviamente, definir fronteiras com os holandeses quando achava que eles deviam estar completamente fora dali. Quer dizer, e depois de 1814, quando essas colónias se tornaram britânicas, também não há negociação entre a Inglaterra e a Espanha sobre a fronteira, até porque a Espanha, nessa altura, está a braços com a revolta independentista das colónias espanholas e, portanto, a última coisa que está a pensar é onde é que passa exatamente a fronteira com a Guiana Britânica, entre a Guiana Espanhola e a Guiana Britânica. O Estado que depois vem a herdar... ou que vai ficar a oeste da Guiana Britânica e herdar a Guiana Espanhola é, portanto, a República da Venezuela, a partir de 1831. Bem, e a República da Venezuela, portanto, tem fronteira com a Guiana Britânica. E onde é que fica a fronteira? Segundo, já era uma discussão na altura. Sim, 1831. Para a Venezuela, a fronteira é o rio Essequibo. Ora, o que é que acontece? Acontece que havia muitos colonos britânicos que se tinham estabelecido a oeste do rio Essequibo. Portanto, naquele território que a Venezuela reclamava e que é um território que fica entre o rio Essequibo e o rio Orinoco. E em 1840, a Inglaterra reclamou esse território, porque estava ocupado por britânicos, reclamou e disse que a fronteira entre a Guiana Britânica e a Venezuela não era o rio Essequibo, mas o rio Orinoco. Portanto, muito mais ao oeste. Bem, portanto, é verdadeiramente a questão que continua nos dias de hoje, não é? É a mesma história. Portanto, é a mesma história. Há 170 anos. É a mesma história. A República da Venezuela, obviamente, recusou isso. E, claro... mas já não nessa história, não houve pancadaria nessa altura. Há uma coisa depois mais complicada. Já nessa altura tinha havido uma razão para haver tanta disputa. Não se tinha descoberto petróleo, mas tinha-se descoberto ouro. E, portanto, ainda havia mais britânicos a instalarem-se nesse território entre o rio Essequibo e o rio Orinoco à procura de ouro. Ora bem, isto arrastou-se a questão, portanto, houve sempre uma questão. A questão arrastou-se e em 1887, século XIX, a Venezuela decidiu internacionalizar a questão, portanto, deixar de ser apenas uma questão entre a Venezuela e a Grã-Bretanha e apelar a outros países. E o país, mas obviamente, ainda não havia a Sociedade das Nações. Não, mas o país a quem a Venezuela apelou foi os Estados Unidos, ao abrigo da doutrina Monroe, isto é, da doutrina que um dos presidentes americanos tinha estabelecido, que era impedir as intervenções de potências europeias nos assuntos da América. Obviamente a Grã-Bretanha estava lá, quer dizer, não era uma potência europeia, mas tinha uma colónia ali que era a Guiana Britânica. Os Estados Unidos fazem pressão sobre a Inglaterra e a Inglaterra em 1897 aceita submeter-se a um tribunal de arbitragem internacional, portanto, para decidir onde é que ficava a fronteira, então, se era no rio Orinoco, como os ingleses queriam, ou no rio Essequibo, como diziam os venezuelanos. E, portanto, o tribunal é composto de 2 jurados britânicos, 2 americanos, a representarem a Venezuela, portanto, eles mandaram, não venezuelanos, mas norte-americanos, a representar, e um russo.
Portanto, o russo, na prática, aqui é que funcionava como árbitro, quer dizer, porque era aquele que queria decidir entre dois juízes britânicos. Os dois juízes americanos, era o russo que ia... Que está mesmo a jeito de ser corrompido por uma das partes. Enfim, vamos lá longe. Ainda lá vamos. Mas em 1899, portanto, este tribunal arbitral, atribuiu quase todo o território à Inglaterra, menos o estuário do Orinoco. Portanto, a fronteira não ficou no Orinoco, porque o estuário foi atribuído à Venezuela, mas basicamente a decisão foi favorável, portanto, à Grã-Bretanha. E em 1905 a Venezuela aceitou a decisão, portanto, conformou-se. Então qual é o problema? Nicolás Maduro está inconformado. Não, antes de identificarmos o problema aqui, vamos ver o problema em geral. O problema em geral é que a colonização da América pelos europeus não se fez como a da África. Em África, no século XIX, as potências europeias interessadas, as que estavam interessadas na colonização da África, fizeram primeiro uma conferência em Berlim, em 1884-85, a convite do chanceler Bismarck, definiram mais ou menos os princípios da colonização e dos territórios e depois negociaram entre si as fronteiras. Isto é, mesmo antes de haver até ocupação dos territórios, as fronteiras foram definidas previamente. Antes de existir propriamente a corrida à África. Sim, foram definidas com régua e com esquadro. E com régua e com esquadro. Dizer, passam por ali, passam por aqui, etc. Mais aquilo. Portanto, quando a ocupação dos territórios em África começou em força no fim do século XIX, princípio do século XX, já estavam as fronteiras entre as potências europeias estavam todas definidas. E depois, mais tarde, quando os novos Estados africanos se tornaram independentes, na segunda metade do século XX, aceitaram essas fronteiras coloniais, mesmo quando, aliás, essas fronteiras separavam, às vezes, populações com as mesmas línguas e com os mesmos costumes. Uma parte ficou numa colónia, outra... Para evitar guerras, mas para evitar guerras, aceitou-se as fronteiras coloniais. Aliás, há Estados que já desapareceram em África, mas digamos que manteve-se, as fronteiras ficaram lá, quer dizer, as fronteiras, ninguém toca nas fronteiras. Ora, na América não foi nada assim. Na América não houve uma conferência. Não há nada disso, quer dizer, a partir do século XVI há uma corrida, quer dizer, para o da ocupação, e quando as populações por exemplo, no caso da América do Sul, chegam às independências no princípio do século XIX, a definição de fronteiras entre as potências europeias estava longe de estar concluída. E o que aconteceu, até por uma razão, quer dizer, estas fronteiras caíam em territórios que não tinham sido ocupados por ninguém, quer dizer, portanto, não havia uma grande... Estamos a falar da Amazónia e de selvas... Não, com distâncias enormes, quer dizer, isto é, entre a colónia de Essequibo e os povoamentos espanhóis mais próximos devia haver, não estive a ver isso, mas devia haver centenas e centenas de quilómetros, quer dizer, e portanto, onde é que passava a fronteira no século XVII, XVIII, ninguém quis saber durante muito tempo. Agora, no caso da Guiana Britânica... Tínhamos ainda o famoso juiz, ele ficou lá para trás, eu sugeri que havia corrupção e tu disseste já lá vamos. A questão com a Venezuela parecia resolvida em 1905, portanto todas as partes aceitam a fronteira do rio Orinoco, mas o que é que acontece? Acontece que em 1949, portanto 40 e tal anos depois, o governo venezuelano obteve o depoimento, uma espécie de memorando, do secretário da delegação americana ao Tribunal Internacional de 1897. Portanto, o secretário da delegação americana, que já tinha morrido, tinha deixado um memorando, uma espécie de memórias. Certo. E o que é que ele dizia nessas memórias? Ele dizia que desconfiava que o juiz russo, e o juiz russo era o que tinha verdadeiramente funcionado como um árbitro, tinha sido comprado pelos ingleses. Era a desconfiança que ele tinha, porque tinha visto muito amigo dos ingleses, andar lá com os ingleses, e que eles, americanos, só tinham aceito a proposta de entregar tudo, ou uma grande parte, à Inglaterra, porque o juiz russo tinha ameaçado que se eles não aceitassem, portanto, toda aquela região dada à Inglaterra, menos o estuário do Orinoco, então ele ia até atribuir o estuário do Orinoco também à Inglaterra. E, portanto, isso tinha tê-los e intimidado. E, portanto, aos americanos. Os americanos tinham decidido. Então. Portanto, o que é que acontece perante isto? Obviamente a Venezuela disse, houve
Foi ao VAR, a Venezuela foi ao VAR. Pronto, houve, exatamente, viu que tinha havido ali, parecia que era um... Reparem, isto é um... Sim, não há imagens, não é? Não havia imagens. Reparem, a base disto é uma desconfiança, isto não há provas nenhumas. Mas foi o suficiente, quer dizer, E a Venezuela veio outra vez reclamar, a partir dos anos 50, a fronteira no Rio Essequibo. Em 1966... Nessa altura ainda não era independente. Não, até 1966 a Guiana Britânica, portanto, é uma colónia britânica. Em 1966 torna-se independente, mas torna-se independente reclamando tudo aquilo que tem a ver, enfim, reclamando todo o território que era o da colónia britânica. Certo. E, portanto, recusa-se a ceder esses territórios à Venezuela.